todos. Gostaria de apresentar a doutora Ana Escoval, Presidente do Centro Hospitalar Lisboa Central. Muito bem-vinda, muito obrigada. O Dr. Francisco Velez Roxo, Presidente do Conselho de Administração do Hospital Professor Dr. Fernando da Fonseca. O Dr. Oscar Gaspar, Presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada. O Dr. Paulo Lilaia, Presidente da Associação Portuguesa de Medicamentos Genéricos e Biosimilares. E o Dr. Ricardo Reis, Professor Auxiliar Convidado da Católica Lisbon School of Business and Economics. Muito bem-vindos e, doutora Bela, a palavra é toda sua. Muito obrigado, Sra. Bastonária. Agradeço que já me tirou uma parte do trabalho, apresentou os oradores. Eu quero agradecer a vossa presença e o interesse mostrado por esta Convenção Nacional de Saúde, e também agora chegou a minha vez de vos dar as boas-vindas à única conferência que, em vez de uma afirmação, tem no título uma pergunta, uma questão, que é como adequar o financiamento às necessidades. Esta pergunta, por princípio, parte de um pressuposto prévio, é que o atual não é adequado. Mas, obviamente, quem pensar de forma diferente está à vontade. A questão que gostaríamos de eventualmente ver aqui tratada tem a ver com a adequação não só com o quanto, porque se é suficiente ou se é insuficiente, mas com o modo, ou seja, qual o modelo de financiamento. Hoje de manhã falou-se muito no Value Based Healthcare, falou-se também em orçamentos plurianuais em vez do orçamento anual, e, portanto, eu penso que lança aqui o desafio para que se possa também falar sobre estes temas e comentá-los. Temos dois painéis de excelência, um painel de oradores que já foram apresentados pela Sra. Bastonária, e temos também um painel de comentadores na primeira fila, que eu depois apresentarei na devida altura. A questão é esta: a qualidade das pessoas permitir-nos-á, espero eu, lançar algumas pistas para traçar o mapa do Santo Graal, que é a resposta a esta pergunta, que é o que todos os governos gostariam de resolver. Começaria com a senhora professora, já agora, e reforçando o apelo da senhora Bastonária, apelo à capacidade de síntese de todos, para que possamos cumprir, já que são muitas pessoas que vão intervir, possamos cumprir o horário. Começaria pela senhora professora Ana Escoval, e isto tem a ver com um pouco aquela conversa de há bocado, de manhã, do Alentejo, etc. E faço uma pergunta: quando volta ao seu Alentejo profundo, ao fim de semana, etc., ainda houve aquelas conversas de rua, nomeadamente das pessoas mais velhas, terminarem a conversa com a saúde não tem preço? Boa tarde a todos. Está com esta coisa esquisita aqui. Boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite. Eu, infelizmente, não volto tanto ao Alentejo quanto gostaria de voltar. Ouço as conversas das pessoas. As pessoas hoje sabem que a saúde tem um preço, como souberam sempre. Aliás, há uma outra coisa que se diz, é que vão-se os anéis e ficam os dedos. E se há coisa em que as pessoas mais apostam e mais fazem, é exatamente essa. É muitas vezes, e tantas vezes no passado, fizeram isso. E muitas, como inclusivamente a minha família, tiveram que passar muitos anos a procurar pagar aquilo que foi contraído para tratar pessoas da sua família. Portanto, a saúde tem um preço. Eu agradeço o convite e eu tento ser o mais possível alinhada com o que me dizem. E como me deram 3 questões, eu vou tentar alinhar o meu pensamento, e porque são 5 minutos e é muito difícil, exatamente com essas 3 questões que me deram. Depois podemos discutir o Alentejo e essas coisas todas a seguir. Muito bem. A primeira questão que eu quero deixar aqui presente é que eu tenho alguns pressupostos para a minha reflexão, naturalmente, como todas as pessoas. E um deles é: Portugal tem, no meu entender, e deve continuar a ter, um Serviço Nacional de Saúde que garanta a universalidade e a equidade no acesso aos cuidados de saúde. Este é o meu pressuposto. O segundo é que o financiamento deverá continuar a ser maioritariamente assente nos impostos.
Poderão haver outros, este é o meu. Estes são os meus 2 pressupostos. Os problemas-chave que eu considero, e que foi isso que me foi pedido, o SNS é, efetivamente, isto tem sido dito por muitos, e por muitos em que eu respeito muito, é a expressão de um contrato social entre os cidadãos, em que o Estado, como gestor do contrato, tem de prestar contas e as pessoas, suas proprietárias, têm que assumir as responsabilidades, o que não acontece. Nenhum, nem o outro. Depois, o outro problema é a identificação das reais necessidades. Carece de um grande trabalho de aprofundamento, sistematização e transparência na informação. E há pouco ali falávamos sobre a questão da nefrologia, mas podemos falar sobre outras. A matriz da oferta existente pode gerar produção indevida e desadequada. A relação entre produção e indicadores de resultados pode não ser a melhor e ou não estar devidamente ajustada. O modelo assente só nos custos, e aí tem uma parte da resposta àquilo que estava a dizer há pouco, pode não ser uma boa adequação à formação dos preços para pagar os cuidados. A falta de investimento de cerca de quase uma década nas organizações públicas de saúde foi catastrófica. Prioridades para resolver. Do meu ponto de vista, aprofundar cada vez mais a estratégia da saúde centrada no percurso dos doentes, visando a integração e adequação das respostas às reais necessidades das pessoas. Exigir um sistema de informação que possa mapear efetivamente esse percurso, incluindo o registro global de todos os meios complementares de diagnóstico realizados, seja onde for, bem como toda a tipologia de cuidados que lhes são prestados. É uma forma de rentabilizar o financiamento que temos. Trabalhar ativamente na participação do cidadão no seu processo de cuidados, através da ativação das pessoas e do aumento da sua literacia. Ajustar os preços dos cuidados prestados, centrados nos resultados. E a terceira questão que é colocada, as metodologias para a sua resolução. Em meu entender, Portugal o nosso país tem efetivamente imaginação, tem competências técnicas, tem pessoas que são suficientes e fundamentais para poder inovar o seu Serviço Nacional de Saúde, mas é preciso haver uma sociedade civil e o enquadramento político para mobilizar e fazer valer essas potencialidades. Por outro lado, devemos aperfeiçoar o modelo de financiamento dos serviços de saúde. E, portanto, aqui também estou a responder. Aperfeiçoar. Temos 40 anos a trabalhar. Não podemos deitar fora aquilo que foi feito, mas podemos aperfeiçoar. E acho que há muito campo para esse aperfeiçoamento. Pensando nos doentes, identificando os campos de melhoria e assumindo os compromissos das organizações, expressos nos contratos de programa, face às necessidades das populações. O objetivo é aumentar o valor em saúde e o foco está no prestador e nas práticas, nas organizações, no sentido da centralidade do doente. Portanto, temos de olhar o futuro com a coragem e a confiança daqueles que podem saber onde queremos chegar. E eu acho que sabem. E se quiséssemos ir um bocadinho mais longe, e parafraseando António Arnaud, trabalhar no Serviço Nacional de Saúde como estou há muitos anos, é aquilo que de melhor me aconteceu na vida. Podem acreditar. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu queria aproveitar para pedir à Regi que eu não tenho contador de tempo. Aí está. Muito obrigado. Terceira bastonária. Passava ao professor Francisco Vilés Roxo. Muito bem, então. Boa tarde a todos, que já é quase boa noite. Se eu quiser comparar este tema com o tema do funcionamento da Seleção Nacional, lembro-me de quando o Cabrita, o selecionador nacional em França, lhe perguntaram, numa conferência de imprensa, depois de uma boa exibição da Seleção Nacional, Monsieur Cabrita, quelle est votre tactique? E ele respondeu de uma forma muito latina e fantástica, nous dansons conforme la musique. E, portanto, o tema do financiamento e adequar o financiamento ao funcionamento do nosso sistema de saúde tem algo a ver com esta metodologia e que não é má, porque o SNS português é bom, hoje de manhã ouvimos aqui dizer que é um dos melhores,
e nós sabemos-lo bem, alguns dias, outros dias dizemos que não é grande coisa, mas, na verdade, a questão do financiamento é aquela que, mesmo quando não há dinheiro, nada fecha. O que, portanto, está em causa não é propriamente o olharmos para o tema com mais pontapé para a frente, tipo futebol, mas com mais alguma tática e, nomeadamente, algum rigor, nem que seja que o gol seja metido para ganhar o Campeonato da Europa no último minuto. Mas isso, para nós, é muito importante que seja visto e, sobretudo, analisado com algum sentido positivo, porque estes temas normalmente têm uma tal carga negativa que aumenta rapidamente o consumo de ansiolíticos sempre que nos hospitais não há dinheiro, nos centros de saúde não há dinheiro, etc, etc. A questão do financiamento pode ser visto, do meu ponto de vista, como a pirâmide mais love adequada. No topo está o que é que andamos para aqui chegar? Como é que estamos? Normalmente, o meio é como é que nos comparamos com os restantes, sobretudo na Europa. O caso americano é diferente. E, sobretudo, quais são as alternativas para resolver o problema? É raríssimo encontrarmos alternativas para encontrar o problema, a não ser no dia-a-dia. Rapidamente e em força, falar ao Ministério das Finanças. E, na base, há uma realidade que é indiscutível. Não há dinheiro para tudo. Não vale a pena estarmos com muitas divagações. Nem aqui, na saúde, nem no outro setor qualquer. Não há dinheiro para tudo, nem para todos. Mas, sobretudo, para todos. Para tudo vai-se arranjando, às vezes baixando um bocadinho a qualidade. Portanto, em última instância, o debate costuma ser à volta de precisamos de uma nova lei de bases. Bom, dizer isto é exatamente como o tema de mudar a Constituição. Depois, está o problema não ter uma lei de bases, mas é como é que resolve o problema do dia-a-dia. Todos nós estamos muito envolvidos como resolve o dia-a-dia para que, no mínimo, o triângulo da qualidade, da sustentabilidade e da imagem não caia. E isso não tem sido mal conseguido. Agora, o problema, de uma forma mais direta e para cumprir os 5 minutos. Do meu ponto de vista, e isto é estritamente pessoal, nem sequer é o resultado de um grande think tank sobre saúde, é que o modelo que existe de financiamento, em particular no SNS, no Serviço Nacional de Saúde, com base em contratualização, está ultrapassado. Completamente. Não existe. Aquilo funciona, mas não existe. Não tem. É completamente indexado à produção. Não é indexado ao valor, que é os resultados. Mudar isto é muito duro, requer muito desafio, muitas horas de trabalho, mas a contratualização não está adequada e, portanto, o modelo de financiamento, quando é sempre visto, principalmente, estou a falar no caso dos hospitais, que eu conheço mais de perto, ou no caso dos centros de saúde, no caso do Serviço Nacional de Saúde, é cumprir as metas, ter a produção, mais os incentivos, etc. Isso é traumatizante e põe, em primeiro lugar, um tema que tem necessariamente que vir em segundo. Primeiro, estamos lá para tratar doentes, ter bons resultados nos cuidados de prestação e depois ver se nunca falta o dinheiro e, sobretudo, se combatemos o desperdício. O segundo grande ponto, para mim, não é a contratualização que tem que alterar, porque essa necessariamente vai ser alterada e, à medida que o tempo vai passando, vai ser alterada para o conceito de valor em saúde, que o Michael Porter vendeu já há uns anos, mas que é difícil implementar de acordo com as metodologias que temos, que é o modelo que está hoje associado, que tem que ser associado à livre circulação, é o que uma distinta colega minha chama o modelo da mochila para cada um. O dinheiro acompanha o doente. Há uma mochila às costas, o dinheiro está lá, eu sou tratado no Amadora Sinta, que é um hospital fantástico, ou sou tratado no outro hospital e, naturalmente, que o dinheiro segue o doente. Com as tecnologias de informação, e tendo eu já trabalhado no multibanco, acho que não é muito difícil que o modelo possa ser implementado. Follow the money. O doente tem que seguir o dinheiro e o dinheiro tem que seguir o doente. Mas aqui há um problema. É que não é só o dinheiro que tem que seguir o doente. São os profissionais que têm que seguir o doente. Que é muito bom estar acantonado num qualquer hospital central, muito bom, fim de linha, e depois os doentes estarem no outro lado, são tratados lá e os custos estão num lado, mas as dificuldades estão no outro. Chama-se isto a mochila com mochileiros. Bom, o terceiro ponto, e para concluir, é de que o valor em saúde está associado fundamentalmente a um triângulo que é famoso, é o chamado triângulo dos negócios. O negócio define-se como o que fazer, como fazer e para quem fazer. Ora, a alteração profunda dos modelos assistenciais,
a alteração profunda das infraestruturas, dos investimentos em equipamentos, etc., requer um mindset completamente diferente e que necessariamente tem necessidade de dinheiro. Como temos uma regra orçamental, de acordo com as regras comunitárias, muito forte, como temos obrigações a cumprir, etc., é evidente que haverá sempre um déficit entre aquilo que queremos, aquilo que podemos fazer e a razoabilidade de o fazer melhor com os meios que temos. E claramente, no financiamento adequado, eu diria que o combate ao desperdício, o combate à eficiência, que é muitas vezes distorcida, mas sobretudo o respeito ético pela forma como a organização deve funcionar, tem que se mudar. Porque senão levamos o tempo a gerir carreiras, a gerir pequenos conflitos, reclamações de utentes, etc., e esquecemos de que tudo aquilo tem subjacente um modelo económico e financeiro. Lei de bases, juridicamente falando, pode ser alterada e vai ser alterada. Lei financeira é o modelo económico, é capaz de ir mais devagar. E um enfermeiro, de acordo com o Muito obrigado. Muito obrigado. A senhora bastonária já vi que é muito mais certa do que, não sei qual é a marca, mas do que o relógio. Muito obrigado. Já agora, só aqui uma parte, aquela questão do Alentejo também servia para si. Tínhamos é que subir um bocadinho mais, que era o Alto Alentejo. Exatamente, servia perfeitamente. Muito bem, queria passar a palavra ao Dr. Óscar Gaspar, que, para além de presidente, atualmente presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, também teve uma larga experiência do lado do financiador. E a pergunta que eu lhe faço, utilizando aqui a expressão do professor Velez Roxo, é se trouxe a mochila. Consigo. Bom, eu gostava de organizar aqui os meus 5 minutos da seguinte forma. Por um lado, rapidamente falar um pouco da situação atual, depois dar aqui 2 palavras sobre a forma como eu vejo que é possível resolver o problema e um terceiro ponto ainda mais difícil que este, que é a origem para o financiamento. Em relação a onde é que estamos, qual é o ponto de situação, convém dizer que o Serviço Nacional de Saúde está subfinanciado e é suborçamentado há muitos anos. Isto, porventura, era algo que não era assumido há alguns anos atrás. Hoje, penso que, da esquerda à direita, dos profissionais aos responsáveis da área da saúde, todos reconhecem que o orçamento da saúde fica aquém das necessidades. E o aquém das necessidades basta ver no orçamento inicial, e o SNS tem, no mínimo dos mínimos, 250 milhões de euros abaixo daquilo que são as despesas. E, portanto, há uma suborçamentação clara. Deixem-me também dizer-vos que esta questão não é nova, este problema da suborçamentação. Não é nova, nem é um caso concreto específico de Portugal. Hoje em dia, há muitos países preocupados com esta questão, a começar, se quiserem, com a Inglaterra, que para nós também, normalmente, é uma referência. E é uma questão difícil, porque não é uma questão que se passe com o tempo, antes pelo contrário, o tempo só vai agravando, tendo em conta as tendências demográficas, a inovação, também o facto da tecnologia nem sempre avançar como nas outras áreas, o facto dos próprios recursos humanos serem mais caros e mais especializados e, portanto, o problema agrava-se. E, portanto, face a esta questão, temos que ver o que é possível fazer. E eu, em termos do financiamento, como é que vamos financiar, eu dividiria também aqui entre 2 partes. Uma em que ponho o meu chapéu de Presidente da Associação dos Hospitais Privados e em que penso que posso dizer que os hospitais privados podem ter uma palavra a dizer em apoiar o financiamento do sistema, como, por um lado, porque terão mais capacidade para realizar investimento e, portanto, estarem mais capacitados em termos, desde logo, tecnológicos, mas também, porventura, em termos de recursos humanos para as necessidades. Por outro lado, a eficiência e os recursos existentes na hospitalização privada permitirão ao próprio Serviço Nacional de Saúde ter uma redução das listas de espera e, portanto, apoio também a outros níveis. No que corresponde ao SNS, aqui a questão coloca-se, do meu ponto de vista, para ser telegráfico, da seguinte forma. Hoje em dia também me parece mais ou menos consensual que nós precisamos de orçamentação plurianual. Não é possível estarmos ano a ano a ver qual é o plafond para o SNS. Precisamos de uma lei de meios, ou seja, que haja a afetação dos recursos necessários para a saúde
e que dentro do Orçamento da Saúde se saiba exatamente o que é que se vai fazer. Porque a despesa com, por exemplo, com a atividade normal dos hospitais, com a prestação de cuidados de saúde, é uma coisa, a questão com a prevenção é outra, a questão com o investimento ainda é outra, e, portanto, quando eu ouço algumas pessoas a dizer, bom, não falta dinheiro porque os ordenados estão pagos ao final do mês, bom, é verdade, mas à custa dos ordenados serem pagos, há uma série de outras coisas importantíssimas para os hospitais e para o sistema de saúde que não são feitos. E, portanto, do meu ponto de vista, a lei de meios é essencial, assim como é essencial termos um mapa sobre os investimentos que é necessário fazer, seja em termos de infraestruturas, desde logo hospitalares e de cuidados de saúde primários, como também de equipamentos. Também queria dizer que concordo em absoluto com a professora Ana Escoval quando nos pressupostos coloca a questão da Constituição. Eu acho que para fazermos aquilo que é necessário fazer em termos de mudanças, não é necessário mudar a Constituição, antes pelo contrário. Acho que é bom respeitá-la e acho que é importante também nos fixarmos naquilo que tem sido a norma, que é um financiamento do SNS através dos impostos. Agora, como fazer em termos práticos? Tenho 30 segundos para terminar. Olhando para os números de Portugal e olhando para os números, por exemplo, do sistema de saúde inglês, eu penso que é absolutamente essencial que nós tenhamos, por exemplo, no próximo ano, algo como 10 mil milhões de euros para o SNS e que temos que ter, no mínimo, um reforço do orçamento do SNS de 5% ao ano na próxima década. E eu até diria que, em termos de front-loaded, seria preferível termos pelo menos 7% nos primeiros 5 anos e depois, então, termos um alisamento nos outros anos. Assim como me parece absolutamente essencial que tenhamos qualquer coisa como 300 milhões de euros para investimento por ano no SNS e, portanto, também com um crescimento depois ao longo dos anos. Como é que isto se faz? Acho que temos que tender para a média da OCDE e temos que tender para os 6,5% que são aplicados em termos do sistema de saúde, em termos públicos. Nós, neste momento, gastamos cerca de 21% da receita fiscal no SNS. Temos que passar, no mínimo dos mínimos, para 22,5% num futuro próximo, para assegurar, não é a sustentabilidade do SNS, mas é a sobrevivência do SNS. Depois há algumas questões mais complicadas, que é, bom, de onde é que vamos retirar o dinheiro ou como é que conseguimos ter mais receitas. Só 2 notas rápidas. É sempre difícil falar de impostos consignados, mas repare-se que, por exemplo, o imposto sobre o tabaco rende em Portugal qualquer coisa como 1.500 milhões de euros. Estamos a falar de cerca de 20% do total de financiamento do SNS. E, portanto, eu pergunto, quando há afetação, por exemplo, do imposto sobre produtos petrolíferos, se não é muito mais razoável que um imposto como o imposto sobre o tabaco, que tem implicações diretas sobre o sistema de saúde, se não é muito mais aceitável que essa receita reverta integralmente para o SNS. E como vimos, o próprio, por exemplo, o Dr. Rui Rio de manhã falou da possibilidade de outros impostos ou subimpostos que podem reverter para a saúde. E, portanto, numa primeira intervenção, era isto que gostava de dizer. Muito obrigado. Muito obrigado. Passo... Portanto, tem a palavra o Dr. Paulo Ilaia, Presidente da Apogene. Muito obrigado pelo convite à Apogene. A Apogene fez 15 anos e comemorámos há dois dias e mostrámos alguns números interessantes que pensamos que têm a ver também com este fórum. É que os medicamentos genéricos e biosimilares conseguiram gerar uma poupança de 4 mil milhões de euros nos últimos 15 anos. 1.100 milhões entre 2003 e 2010 e os outros mais de 3 mil milhões entre o ano de 2010 e o ano de 2017. Isto pode ter algum interesse porque mostra que muitas vezes é preciso dinheiro, é preciso mais dinheiro, mas é preciso também ter o engenho de repensar os modelos e, quando os recursos são limitados, encontrar maneiras de fazer melhor com menos. E até posso aproveitar, aqui 2 pessoas nesta sala que tiveram uma responsabilidade superior nesta poupança, que foi o Dr. Francisco Ramos, enquanto Secretário de Estado da Economia e que reduziu, da Saúde e que reduziu o preço dos medicamentos genéricos em 30%, portanto foi uma medida que foi muito dura para a indústria, mas que defendia no geral o Estado e a sociedade, e também o Dr. Óscar Gaspar, também como Secretário de Estado da Saúde, que criou uma concorrência
super agressiva entre as empresas de medicamentos genéricos e biosimilares, mas que levou também a que o Estado e os utentes beneficiassem disso e obrigou a que as empresas se reinventassem e hoje, por exemplo, somos mais exportadores, geramos mais economia e a maior parte de nós, aqueles que geramos valor, continuamos cá. Portanto, isto é apenas um pouco para dizer que às vezes é preciso reinventar as coisas, pôr só dinheiro em cima das coisas por vezes não é solução, ainda que muitas vezes seja necessário. Outra questão também que nos parece importante e que em Portugal é um desafio é, hoje, com toda a sociedade da informação, todas as pessoas têm acesso àquilo que se passa em Portugal e no mundo e, portanto, as nossas expectativas enquanto possíveis utentes ou utentes do sistema de saúde estão ao nível das pessoas dos países mais desenvolvidos. O problema é que em Portugal, em média, per capita, por pessoa, se gasta em saúde cerca de 1.750 euros por ano, mas, por exemplo, na Alemanha, que não é o que gasta mais, gasta cerca de 3.800 euros por ano. Portanto, não é fácil ter um sistema de saúde, seja público ou privado, ao nível de outros países, quando temos apenas metade do dinheiro. A questão é que o dinheiro que está disponível para a saúde tem, obviamente, a ver com a economia do país e com a capacidade do Estado e das pessoas poderem financiar esse mesmo sistema de saúde. Há um caso interessante pelo qual conheci, porque trabalhei numa empresa que fazíamos 6 em 6 meses reuniões em países diferentes e onde viajávamos e tínhamos sempre um pouco um case study. E um caso que pessoalmente marcou foi a Ucrânia, em Kiev, há cerca de 12 ou 13 anos, onde o país passava, com a dissolução da União Soviética, portanto, o país passava por uma tremenda crise e aquilo que nós vimos in loco é que o Estado não tinha dinheiro e, portanto, não financiava e a maior parte das pessoas também não tinham dinheiro, não se podia tratar. Mas quem, por exemplo, precisava de uma cirurgia, ia à farmácia, comprava o antibiótico, o anti-inflamatório, a anestesia e fazia a cirurgia. Quem não tinha dinheiro para pagar do seu bolso, não fazia. E, portanto, isto mostra, acho eu, pode ilustrar que quando não existe dinheiro, os sistemas entram verdadeiramente em ruptura e, portanto, é preciso fazer alguma coisa para que isso não aconteça. Outra questão que também nos parece interessante é a questão do SNS versus os privados e como é que se faz o financiamento. Acho que a prova provada da importância do SNS é as pessoas que não têm dinheiro para ter acesso ao privado. E, portanto, a grande maioria das pessoas em Portugal, ou o SNS funciona bem, ou simplesmente podem ter muita dificuldade em ter acesso ao sistema privado como ele funciona hoje. Se for o Estado a subsidiar quem tem rendimentos menores, eventualmente podem ser um sistema complementar e concorrente bastante importante. Soluções da nossa parte que nós achamos que podem ajudar para a sustentabilidade e como é que pode ser feito o financiamento. Primeiro, a gestão tem de ser, tendo menos recursos, a gestão tem de ser absolutamente rigorosa e com desperdício o mais perto possível de zero. Depois é necessário fazer, se possível e se disponível, um maior investimento do Estado, fazer mesmo, se calhar, que seja possível gastar 10% do orçamento do Estado em saúde, isso pode ser necessário. E em Portugal, hoje, parece-nos que não há uma relação correta entre aquilo que contribui o Estado, contribui a pessoas e, eventualmente, as empresas. As empresas podem ser também, como são em muitos países, um fator que ajude à sustentabilidade do setor da saúde. Há um conjunto de empresas que não o poderão fazer, mas há um conjunto alargado de empresas, se calhar, que podem ajudar a contribuir para que todos os seus colaboradores possam ter acesso a um melhor sistema. Outra questão também que nos parece que pode ser muito interessante é uma melhor integração e uma melhor coordenação entre o sistema público e o sistema privado. De modo que a infraestrutura que existe em Portugal seja utilizada da melhor maneira possível e de uma maneira eficiente, que permita tratar da maneira mais económica possível todas as pessoas que precisam de ser tratadas. E é isto. Muito obrigado, professor Paulo Ilaia. Depois de termos ouvido aqui portanto, a ótica quer dos gestores públicos, quer dos gestores privados, penso que chegou a altura de termos uma visão da academia e daí passo a palavra ao professor Ricardo Reis. Muito obrigado. Queria agradecer o convite, antes de mais, e como sempre nestes ambientes, explicar porque é que eu estou aqui. Portanto, eu não sou nem médico, nem enfermeiro, nem sou professor de finanças, tenho uma incumbência de dirigir o Observatório das Parcerias Público-Privadas e, portanto, muita da minha entrada, do meu batismo de fogo nestas questões da saúde, passam muito pela análise que fomos fazendo
às parcerias público-privadas e, portanto, peço desde já desculpa se me fugir o pé para esse chinelo das parcerias público-privadas, chinelo, aliás, muito distinto e com bons exemplos. Em termos de finanças públicas, o que é evidente para todos nós, e já é evidente há muito tempo, é que não há dinheiro. Não há dinheiro para tudo. Mas tem que haver dinheiro para aquilo que é o essencial. E a saúde é sempre parte deste grupo que é o essencial e dificilmente, até há pouco tempo, nós diríamos que alguma coisa se anteciparia à saúde nestas necessidades elementares. Diria eu, praticamente até o ano passado, em que percebemos que não há dinheiro para a proteção civil, por exemplo. E faz muita falta, ou fez muita falta, ou tem feito muita falta. Ou se calhar, aqui dando-lhe total razão, o dinheiro que há para a proteção civil tem que ser gasto de uma forma muito mais eficaz do que tem sido, e se calhar o problema aí não é só de falta de dinheiro, é também de eficiência. Mas não há dinheiro para a educação, parece que percebemos esta semana que também não há dinheiro para a educação agora, pelo menos a fazer fé agora nas palavras do Primeiro-Ministro, portanto, não há dinheiro, não há dinheiro para tudo, e esse é um problema constante das finanças públicas portuguesas. O que é que... mas tem que haver para a saúde. E a forma de haver dinheiro para a saúde passa, e agora vou-me repetir exatamente aquilo que acabou de dizer, passa por não haver desperdício, por haver uma boa governance e uma boa gestão das instituições de saúde, por continuar a haver investimento sustentável na saúde, e sem estas três dimensões não poderá haver um Serviço Nacional de Saúde sustentável no longo prazo. Mas, se por varinha mágica nós conseguíssemos acabar com todo o desperdício, asseguro-vos que ainda não haveria dinheiro para tudo. E, portanto, esse é um ponto que não podemos ignorar. Se nós conseguíssemos viver num ambiente onde não houvesse desperdícios, continuaríamos com problemas de subfinanciamento na saúde. Ora, isto obviamente não é, então mais vale haver desperdícios. Não, nem pensar, quer dizer, queria-vos era chamar a atenção que o único problema do subfinanciamento e da suborçamentação não é de eficiência. Há várias soluções. Aquilo que eu acho, e aqui é que me foge lá o pé para as PPPs, é que tem que haver uma maior complementaridade entre o Serviço Nacional de Saúde e trazer privados para dentro do Serviço Nacional de Saúde, sobretudo se esses privados puderem trazer mecanismos de eficiência, mecanismos de governance e de regulação e promover algum investimento. E aquilo que temos assistido em Portugal é que a experiência de PPPs, nesse sentido, até tem sido positiva. É negativa em muitas coisas, já agora, para vos dar um exemplo muito negativo de PPPs em Portugal, as PPPs na proteção civil foram desastrosas. Neste contexto da saúde, isso não é verdade. As PPPs foram uma experiência positiva. Foram uma experiência positiva, sobretudo para o Serviço Nacional de Saúde, em termos de qualidade, mas foram sobretudo porque nos mostraram o que é ter entidades que estão a gerir contratos que são plurianuais. Porque as PPPs gerem contratos de 10 anos e não contratos de ano a ano. E, portanto, esse é um bom exemplo de o que é a introdução, que o Óscar falava, dos contratos plurianuais em entidades dentro do Serviço Nacional de Saúde. Mas também aqui, uma das coisas que funcionou muito bem é a regulação e a governance do Estado sobre essas PPPs. Elas são intensamente monitorizadas e cumprem com o seu serviço. Para finalizar, e eu prometo escrupulosamente compensar o tempo que o Francisco investiu mais, dizer uma coisa que eu acho que é pertinente e porque é que as PPPs na saúde têm funcionado bem. Porque tem havido uma boa gestão do risco. Ou seja, ao contrário do que acontece no SNS público, totalmente público, que não com PPPs, se as coisas correrem mal, o risco reverte para o Estado. Nas PPPs, no SNS com intervenção de PPPs, se as coisas correrem mal, primeiramente intervém o privado, e depois é que intervém o Estado. Portanto, há uma capacidade de gestão de risco que antecipa as coisas correrem melhor ou pior. E é essa gestão de risco que tem que ser melhorada no SNS. E estes eram os meus 5 minutos. Muito obrigado, professor. Iríamos agora fazer uma ronda pelos comentadores e depois passaríamos no final para o público. Eu vou seguir a ordem que está no programa e começaria pelo Dr. Carlos Vaz, que
que é o Presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Nordeste. Sr. Doutor, relativamente ao que ouviu, o que é que lhe parece comentário? Queria só enquadrar aqui, portanto, na súmula do que ouvimos antes, há duas coisas que me parecem relevantes para o futuro. Para além de ter feito uma análise interessante, mas há duas coisas que digamos que são dois highlights. Um tem a ver com a questão da lei de meios e, portanto, a segmentação da alocação de meios a determinadas áreas, à prevenção, ao tratamento, ao investimento. E a outra tem a ver com os orçamentos plurianuais. Aliás, que o Sr. Professor acabou de dar referência que o êxito das PPPs em saúde em Portugal assentava exatamente no facto passava, mas tinha um suporte importante no facto da contabilização ser plurianual. E, portanto, para todos, obviamente, que gerirão o vosso tempo como vos aprover, mas pronto, queria fazer só esta súmula e faz favor, Sr. Doutor. Muito obrigado, Sr. Doutor. Antes de mais, queria cumprimentar a excelência dos oradores, na pessoa da Sra. Bastonária, e de facto é interessantíssimo, e aliás, como todos, com um grande conhecimento profundo de toda a área e nessas áreas específicas fizeram excelentes intervenções. O nosso tema, como é para a década, e hoje aqui o nosso é como adequar o funcionamento, o financiamento às necessidades, mas se calhar, eu por acaso não ouvi ninguém pronunciar-se, com o financiamento que temos, e é sempre escasso, eu, com a minha experiência de 30 anos, nunca houve dinheiro a mais, foi sempre um bem escasso. Mais do que tudo, se calhar falarmos modelos de financiamento, de funcionamento das próprias estruturas. Hoje, com a evolução que temos tecnológica do mundo e das coisas, nós continuamos a ter os nossos hospitais como estavam seguramente há 20, 30 anos. Mais do que tudo, e sempre no primado do doente, o que é que nós queremos? Que ideia clara do papel do Estado na saúde e de que montantes financeiros o Estado, as populações, todos nós, queremos suportar e que se poderá fazer, só assim se poderá fazer uma verdadeira reforma. Queremos que o financiamento seja feito por objetivos, com os contratos de programas que temos hoje, que efetivamente façam uma cobertura real, que não é feita em permanência. Há iniquidades, não há equidade na distribuição, como nós sabemos. Eu, neste momento, estou no interior profundo. Hoje não há apoio ao interior porque os investimentos, efetivamente, não só na saúde, mas em todas as áreas, são feitos onde está a população. E não havendo população, não há financiamento. É um dos dramas das unidades locais de saúde, é que os princípios nós temos vários modelos a funcionar no nosso país, já experimentamos muitos modelos de funcionamento, mas a verdade é que não se levam até ao fim e muito menos não se faz uma análise profunda dos seus resultados. As OLS começaram a ser financiadas por captação, há 6 anos que não há alteração do montante de captação, não se tem os custos de contexto das próprias realidades e, claro, se no interior cada vez há menos gente, há menos financiamento. Se há menos financiamento, há menos cuidados a prestar. São esses pontos que nós temos, todos nós, de discutir fundamentalmente, mas se calhar porque o financiamento vai ser sempre escasso, e foi dito aqui objetivamente o que era necessário, mas, mais do que tudo, que modelos de funcionamento do sistema nós podemos implementar nos próximos anos. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Perdi-me aqui no programa, mas penso que é o Dr. Francisco Ramos, que é Presidente do IPO Lisboa e com larga experiência, eu não sei se nas suas funções de Estado-Estado nos encontramos 3, 4 vezes, mas com larga experiência como Estado-Estado e, portanto, muito conhecedor do lado do financiamento. Faz favor, Sr. Muito boa tarde a todos. Sra. Bastonária, muito obrigado pelo convite em nome da organização para eu estar aqui presente. É com gosto que o faço e que partilho, portanto, esta discussão, nem sempre inovadora, muitas vezes repetida, mas sempre interessante. Eu, de facto, ia ao tema do painel, do financiamento às necessidades, para, no fundo, dizer uma coisa de lá para Alice. Nós vivemos durante décadas com necessidades crescentes em saúde, com gastos crescentes de todos os sistemas de saúde,
E em muitos momentos tudo isto foi comportável porque também tivemos eficiência crescente na forma como prestamos os cuidados. E, portanto, tudo isto acabou por encontrar um equilíbrio que tem sido possível, e Portugal é um excelente exemplo disso, melhorar o nosso sistema de saúde, torná-lo, digamos, sustentável e obter os resultados que temos hoje. Recentemente houve um episódio, a crise financeira, a intervenção da Troika, que de facto aconteceu um momento diferente, um momento em que as necessidades até foram acrescidas, mas de facto a despesa pública contraiu e deixou de ser crescente como era habitual. E é na ressaca desse momento que nos encontramos. Eu lamento ter uma divergência em relação à opinião geral, digamos, nesta sala, mas não me parece que falte dinheiro para a saúde em Portugal. Nomeadamente, quando olhamos para os números, e nomeadamente uma das questões que tem sido repetida é Portugal tem que se aproximar do que se gasta em média nos países ricos. Portugal gasta 8,9% do PIB em saúde, a média da OCDE, Clube dos Ricos do Mundo, são 9%, diferença 0,1%. Portugal gasta 6% do PIB em gastos públicos, a média da OCDE são 6,2%. Portanto, qual é a diferença? 0,2%. Temos um problema, sim, de financiamento do Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, financiamento do Serviço Nacional de Saúde e financiamento público, hoje, não é a mesma coisa e está longe de ser a mesma coisa. O que quer dizer que muita da despesa pública em saúde não vai para o Serviço Nacional de Saúde. Vai para outros destinatários. Mas provavelmente temos, portanto, um problema, acreditando na questão da média, de 400 milhões de euros, que devia estar a mais no financiamento público. Tenho 3 sugestões. Uma, aliás, é voltar a um relatório com 11 anos, relatório da Comissão de Sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde de 2007, cujas conclusões eram, desde que o Serviço Nacional de Saúde consiga controlar o crescimento da despesa, é sustentável e deve-se olhar para quê? Para a dedução em sede de IRS das despesas fiscais, hoje 500 milhões de euros, talvez se pudéssemos reduzir metade, não tínhamos os 400 milhões de imediato, mas tínhamos 250. Deve-se controlar a despesa da ADSE, 600 milhões de euros, se canalizássemos metade para o Serviço Nacional de Saúde, já íamos em 550 milhões de euros. E, por exemplo, não do relatório da sustentabilidade, mas ainda do famoso memorando da Troika, que tinha como objetivo a despesa pública em medicamentos ser 1% do PIB. 1% do PIB são cerca de 2 mil milhões de euros, o ano passado foram 2.400 milhões de euros. Cumprir esse objetivo, se permitem uma sugestão, talvez pudéssemos contratar o professor Mário Nogueira para, de facto, reivindicar o cumprimento de um compromisso do Estado português, ele tem larga experiência disso, para, de facto, reivindicar o compromisso de que a despesa pública em medicamentos em Portugal deve ser 1% do PIB, logo 2 mil milhões de euros. Com isso conseguiríamos ter o quê? Mais 400 milhões de euros. Ou seja, 3 sugestões, não, até nem sequer, portanto, sem aumentar a despesa pública, mas aumentando as disponibilidades do Serviço Nacional de Saúde em 1.000 milhões de euros. E nem precisamos de uma década para o fazer. Há, pois, que fazer escolhas, ou seja, deitar dinheiro nos problemas ou escolher, de facto, aquilo que queremos para a saúde em Portugal. Acho que faz sentido, se quiserem, num minuto apenas, uma política pública para incrementar os seguros de saúde. Se nós formos fazer uma análise detalhada do que quem financia a saúde em Portugal, não encontramos um problema de financiamento público, encontramos um problema de financiamento das famílias por incompetência da indústria de seguros em Portugal, que não consegue, de facto, ocupar esse espaço. Fará certamente hoje em Portugal, até mesmo como dizia a professora Ana Escoval, houve um tempo demasiado grande sem investimento público haver um programa de investimentos, não sei se uma lei de meios, mas eu diria que passa a provocação que aquilo que assistimos hoje fundamentalmente no debate público
é a influência dos lobbies sentados à mesa do orçamento, não me levem a mal, mas, portanto, da Federação Portuguesa dos Prestadores de Cuidados de Saúde, da Ordem dos Enfermeiros, da Associação da Hospitalização Privada, de uma associação de medicamentos e até do Sr. Professor defendendo as parcerias público-privadas, que, portanto, faz parte também do debate público e político, digamos, dos agentes económicos que querem naturalmente aumentar o seu rendimento. Mas, de facto, olhando aos números, na minha opinião, pelo menos, não falta dinheiro para a saúde em Portugal. Valeria a pena, provavelmente, fazer alguma melhor afetação. Muito obrigado e peço desculpa se ultrapassei os 5 minutos. Dr. Francisco Ramos, muito obrigado pela provocação e promete animar o debate. Muito obrigado. Passava agora a palavra à Sra. Isabel Coelho, que é Presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde da Guarda. Boa tarde, obrigada pelo convite. Realmente puseram-me numa posição desgraçada. Falar a seguir ao Dr. Francisco Ramos. Quer dizer, o que é que me resta dizer? Olha, vão-me embora, vou para ali, volto daqui a bocadinho. Não é preciso sair. É óbvio que não vou competir em termos de análise financeira com aquilo que acabou de dizer. A todos nos pareceu realmente, e sobretudo a mim, que não sou desta área, sou médica de família de formação, que realmente é óbvio que se pode ir buscar dinheiro para continuar a financiar o Serviço Nacional de Saúde. As minhas palavras serão muito mais parecidas com as do Carlos. Vimos do LS inseridas no interior do país, em que realmente nós fazemos a nossa contratualização, e a contratualização é a base do nosso plano financeiro, mas em que o imprevisto é o nosso dia-a-dia. E aí não há plano financeiro que resista, posso-vos assegurar. As dificuldades são muitas, dificuldades todos temos, tenhamos muitos ou poucos, mas realmente gerir unidades de saúde que estão tão dispersas, que têm tão pouca gente, e basta dizer-vos, por exemplo, num dos eixos da nossa OLS, a distância é de 160 km. Nós, para fazermos a internalização da patologia clínica, chegamos a ir a fazer a recolha dos produtos biológicos 100 km. Por isso, vou deixar só duas reflexões. Que realmente se revejam os modelos de financiamento, e nomeadamente os modelos de financiamento das ULS, já que as ULS mereciam estar em clusters diferentes. Há aquelas que têm realmente muitos utentes, muitos cidadãos, há aquelas que têm realmente a contar para si uma desertificação e que continua. Portanto, não estamos a ver ser reversível o processo. Depois, que ao reverem o sistema de financiamento das ULS, mesmo que fosse por captação, revissem a noção de doente padrão e que tudo fosse ajustado ao risco. Porque a nossa desertificação é realmente à custa de um envelhecimento populacional e de uma solidão. O tipo de cuidados que nós vamos ter que fornecer, e aí agradeço-lhe ter falado em que realmente a contratualização deve ser por resultados e não por produção. Realmente quem vive no interior sabe que a sua produção, e que é considerado pelos nossos colegas, enfim, do dito litoral, que somos super ineficientes, pois somos, temos que ser. Temos pouca gente, mas essa pouca gente necessita dos nossos cuidados de proximidade. E é para continuarmos a poder ter esses cuidados de proximidade que peço que olhem para o financiamento
das ULS que se encontram com menos captação. Muito obrigado, doutora. Segue-se o Dr. Manuel Caldas de Almeida, meu caro amigo, diretor clínico do Hospital do Mar e, se não me falha a memória, membro do Secretariado Nacional da União das Misericórdias. Sim. Faz favor. Muito obrigado pelo convite para estar aqui. Eu vim para comentar os oradores, mas não resisto a comentar um comentador, porque depois do excelente show que o Dr. Francisco Ramos nos deu, eu acho que ficámos com uma solução para este problema do financiamento e das necessidades, que é nomear o Dr. Francisco Ramos Ministro da Saúde, e penso que aí resolveremos rapidamente estes problemas. Eu tenho que confessar que tenho, em relação a estes dois temas, financiamento e necessidades, um conflito de interesses. Ainda não tenho um conflito de interesses pelas necessidades, porque não tenho necessidades muito dramáticas de saúde, mas tenho um conflito de interesses em relação ao financiamento, porque eu pago imensos impostos e custa-me imenso pagar os impostos. E acho que a maioria de nós nos custa pagar os impostos. E necessitamos de uma maior clareza e transparência na maneira como os nossos impostos são gastos. Isto quer dizer que, e concordo com a maioria das coisas que se disseram aqui, principalmente com aquilo que o Dr. Velez disse, quando nos disse que o modelo tem que mudar e temos que mudar radicalmente no sentido de nós sermos tranquilizados de que o dinheiro que damos para os nossos impostos transmitem valor para as pessoas. Eu custa-me um pouco que nos últimos 10 ou 15 anos há duas áreas em que eu não me importo de pagar impostos, que é a saúde e a educação, porque eu acho que é importante nós termos jovens que sejam competitivos e jovens que estejam bem formados. E custa-me que no nosso país se discuta há 9 anos a carreira dos professores, que eu acho que tem imensa importância, e não uma estratégia eficaz de tornarmos os nossos miúdos competitivos internacionalmente, os nossos jovens, desculpem. Assim como em relação à saúde, custa-me que eternamente fiquemos presos da prestação pública e da prestação privada e da prestação social e não do valor para as pessoas daquilo que nós estamos a fazer. Eu sinto-me à vontade para falar sobre isto porque fui durante 20 e tal anos, trabalhei durante 20 e tal anos no Serviço Nacional de Saúde, fui diretor do Centro de Saúde, fui diretor de hospitais públicos, sou de facto da União das Misericórdias e sou provedor de uma misericórdia e trabalho no privado, num hospital de um grupo privado. E em todos estes sítios eu me orgulhei de trabalhar. E me orgulhei de trabalhar porque achei que estava a criar valor nesses sítios, independentemente de estar no público ou no privado ou noutro sítio qualquer. Isto quer dizer, e o Sr. Doutor também usou aí uma frase que me encantou, que é essa do chanson d'accord à la musique. Eu acho que temos que ir sempre um bocadinho por aí, mas a minha área de trabalho é a área da geriatria. E nos últimos anos eu tenho sido confrontado, como, enfim, todos nós na área da saúde, com necessidades crescentes de muito mais pessoas com muitos anos, muito mais pessoas com grande fragilidade e muito mais pessoas a viverem muitos anos com doenças crónicas. A doença do Parkinson, a de Alzheimer, as neoplasias, que matavam em 2 ou 3 anos, hoje em dia as pessoas vivem 20 ou 30 anos. Isto acarreta enormes despesas. E é por isso que eu não consigo ser tão otimista como o Dr. Francisco Ramos, porque me parece que este desequilíbrio entre as necessidades e o financiamento é um desequilíbrio com tendência para se agravar e não um desequilíbrio com tendência para melhorar. E por isso acho que temos que ter uma procura muito grande daquilo que vocês todos disseram, que é a eficiência, é o criarmos em relação a estas patologias os clinical pathways, ou seja, itinerários clínicos que nos garantam, por um lado, a qualidade para o utente e a eficiência para o financiador, e termos critérios de prioridades muito claros que nos garantam que estamos a gastar o dinheiro onde ele é mais preciso. Usou-se aqui há pouco a expressão da mochila e do follow the money. Eu iria só para terminar acrescentar ao follow the money o best value for the money. Juntando as duas, acho que poderemos chegar a algum lado. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Manuel Caldas. Segue-se o Dr. Revisco Peixe. Revisco de Andrade, peço desculpa, e já agora que é da direção da Apifarma. Boa tarde. Exatamente. A todos, agradeço o convite e vou fazer o mesmo que o meu colega anterior. Vou também comentar um comentador.
Acho que o Dr. Francisco Ramos fez uma brincadeira de números, que é sempre bonito e agradável, mas depois que não representa a realidade, e há mesmo subfinanciamento. Aliás, a dívida a fornecedores é de 1.000 milhões e, portanto, só aí nós poderíamos estar a brincar com os números. Também a própria negociação com a Troika não era 1%, era 1,25 mais um a seguir, depois tinha um ambulatório, mas isso está aqui o Dr. Oscar Gaspar, que esteve nas negociações e pode esclarecer melhor que eu. Em termos de financiamento, o que eu penso aqui é que é nítido que falta financiamento e começa a ser cada vez mais visível. O financiamento, que era base e baseado nos impostos, é aquilo que nós pretendemos, mas provavelmente pode não ser necessário e todos os fatores da cadeia da saúde podem ter que intervir e ajudar ou fazer um cofinanciamento. Há várias fases da cadeia da saúde, valor da saúde, que já colaboraram e têm tentado colaborar. O Paulo Ilaia deu um exemplo, mas toda a cadeia, por exemplo, do medicamento, teve valores altíssimos também. É normal, a evolução da sociedade. Nós estamos hoje muito, e neste debate, pequeno debate aqui, vimos também que quando começamos a falar de financiamento, tentamos ou temos uma tendência para ir imediatamente para a gestão, para a eficiência. E isso esconde um bocadinho, porque ou temos ou não temos dinheiro, mesmo que a eficiência esteja no máximo. E essa é a discussão. Se a eficiência estiver no máximo, conseguimos reduzir ao máximo, temos ainda dinheiro para aquilo que pretendemos hoje. Como diz o professor Velez Roxo, isto tem um triângulo: sustentabilidade, qualidade e equidade. E é dentro deste triângulo que nos comprometemos perante a sociedade que temos de perceber se podemos fazer ou não isto assim. E com que financiamentos e estilos de financiamento. Estar a discutir eficiências, estar a discutir desperdícios, é outro debate, na minha opinião. Financiamento é como é que pagamos aquilo que achamos que a sociedade merece e que propusemos à sociedade ter. Na minha opinião, e só para debate, deixo-vos a palavra. Muito obrigado. Eu acho que temos tempo ainda, fazia uma outra roda por aqui antes de irmos ao público, até porque não tenho NAP ainda aqui nenhuma inscrição. Eu acho que temos aqui bons motivos. O Dr. Francisco Ramos animou isto. Eu, pronto, quer dizer, estou aqui em pulgas como comentador, como moderador não devo comentar, mas no fim depois faço o comentário. O Dr. Oscar Gaspar quer começar? Sim. Bom, vou só começar aqui. Tinha uma série de comentários a fazer em relação às intervenções. Só vou a uma antes do Dr. Francisco Ramos. A comentar aqui duas notas do Dr. Paulo Ilaia. Uma em relação ao recurso dos cidadãos ao privado, dizendo que alguns não podem, portanto, são constrangidos, digamos, a ir ao SNS. Há aqui uma precisão que era necessário fazer. Uma coisa é o SNS, outra coisa, não necessariamente a mesma, é o público, certo? E é verdade que há o privado puro, mas também há, e pode haver, e deve haver cada vez mais, do meu ponto de vista, o privado que intervém dentro do próprio Serviço Nacional de Saúde. Dizendo como o Hans Martens dizia esta manhã, a questão das desigualdades não é uma questão da propriedade dos hospitais ou dos centros de saúde. É uma questão de quem financia e como financia. O Dr. Paulo Ilaia também disse uma coisa muito interessante em relação à responsabilidade das empresas e à possibilidade das empresas terem uma participação maior na cobertura das despesas de saúde. Eu corroboro também com esta tese, nomeadamente acho que é importante nós vermos, por exemplo, o exemplo americano de grandes empresas que neste momento estão a criar os seus próprios planos de saúde para os seus colaboradores, porque percebem para os colaboradores a questão da saúde é essencial, muitas vezes até mais do que a questão dos aumentos salariais ano a ano. E, por outro lado, em Portugal, a verdade é que algumas das grandes empresas já têm ou planos de saúde ou seguros de saúde. Era bom que as PMEs também tivessem essa possibilidade, que os trabalhadores das PMEs portuguesas também pudessem ter um seguro de saúde. E é por isso que nós, enquanto CIP, temos defendido que deve haver mecanismos para que as PMEs possam oferecer os seguros de saúde aos seus colaboradores. Em relação ao Dr. Francisco Ramos, com toda a amizade, simpatia e respeito e admiração, já vão 4 qualificativos, admiração pelo trabalho dele, pelo percurso dele,
eu penso que, de facto, ele não tem razão hoje em nenhuma das afirmações que fez. Referiu, por exemplo, um relatório de há 11 anos atrás. A realidade de hoje não é comparável com a realidade de há 5 ou 6 anos atrás, Francisco Ramos. A redução do financiamento do SNS é muito significativa. Não há um único ano, na última década, em que a receita se tenha aproximado da despesa. E, portanto, quer a anteriori como a posteriori, nós somos obrigados a concluir que o SNS está suborçamentado. E mais, se assim não fosse, até é um bocadinho estranho como é que se justificava, por exemplo, nós olhamos para a execução orçamental deste ano ou do ano passado e a dívida dos hospitais está a subir 100 milhões ao mês. E olhamos para os resultados e temos EBITDAs negativos da ordem dos 450 milhões de euros. Portanto, alguma coisa não está bem. E eu penso, com a devida vénia muito sincera aos administradores hospitalares, eu penso que o problema não está nas administrações hospitalares, está a montante do processo, e nomeadamente em termos de financiamento. Depois, o outro erro que eu encontro no raciocínio é que nós olhamos para os relatórios da Comissão Europeia, da Organização Mundial de Saúde, do FMI, agora até mais recentemente da Moody's, todos eles dizem que, nomeadamente devido ao trend demográfico, nós vamos ter um crescimento da despesa. É inevitável. E, por exemplo, a Moody's o que diz é que nós vamos ter um aumento da despesa da ordem dos 4,5 pontos percentuais do PIB nas próximas décadas. Nós podemos não ver o problema, ou não querer enfrentar o problema e dizer que se pode tirar daqui e pôr acolá. A verdade é que a maior parte das instituições, ou melhor, todas as instituições que eu conheço internacionais, dizem que este é um problema a nível mundial, europeu e com particular ênfase em Portugal. Depois, também penso que qualquer uma das medidas que o Dr. Francisco Ramos apresentou não é minimamente viável nem credível. Enfim, só para dar o exemplo de uma, para não ir às três de uma vez. A ADSE, diz o Dr. Francisco Ramos, a ADSE gasta 600 milhões de euros. Portanto, se se gastasse só metade, podiam ir 300 milhões para o SNS. O Dr. Francisco Ramos sabe tão bem como eu e tão bem como os presentes que esses 600 milhões de euros correspondem a descontos dos funcionários públicos. São 13,5% dos funcionários públicos que é descontado para a ADSE. Não é dinheiro público, Dr. Francisco Ramos, como bem sabe. São as pessoas que abdicam voluntariamente 3,5% do seu ordenado ao final do mês para terem acesso à ADSE. Bom, não ver isto ou pensar que de repente se pode expoliar as pessoas, os funcionários públicos, de uma parte destes 3,5% para equilibrar o orçamento do Estado ou o orçamento do SNS, bom, não sei. Peço-lhe que abrevie, porque há mais as então, para já ficava por aqui. Bem. O professor Velejos, penso que percebi que queria dizer alguma coisa. Tem um micro aí, professor. A questão dos números é sempre a mesma. Ou estão a mais ou estão a menos, mas nunca ninguém tem o suficiente. Eu dou um exemplo de um hospital onde eu tenho o prazer de trabalhar. 150 milhões de euros, isto contas redondas, de orçamento, para tratar um potencial 550 mil utentes. Dos 150 milhões, 90 milhões são para custos com pessoal, 30 milhões para medicamentos, os outros 30 milhões para consumos, gás, água e eletricidade. Perguntam-me, e os investimentos? 4 milhões por ano. Quanto é que precisamos? Cerca de mais 15 milhões por ano em termos do orçamento. Mas já há um aspecto que eu gostaria de realçar. É que em Portugal há uma dicotomia nesta história do financiamento da saúde que está completamente enviesada, que é o problema da segurança social. A segurança social existe para pagar pensões. Não existe depois para conseguir complementar o sistema de saúde naqueles casos sociais que nós temos e que sabemos que custam muito dinheiro. Como tal, há um tema do financiamento em saúde que também convinha, no mínimo, ser clarificado antes de avançarmos para formas alternativas e a questão da dicotomia, tricotomia, público, privado e social. Porque isso é sempre uma nebulosa, não é? É sempre um big data. O problema é que nós, ao nível do social, por exemplo, no nosso hospital pagamos 1.500.000 euros de casos sociais e que,
teoricamente não eram do orçamento da saúde, etc. E, portanto, este tipo de nebulosa requer clarificação, e eu, talvez fazendo aqui a bissetriz entre o que o Francisco Ramos disse e que o Óscar agora reforçou, há uma necessidade daquilo que eu chamo, na gestão de empresas e na gestão... Na coisa política não me meto porque não tenho muito jeito para isso, que é, capacidade técnica não falta para resolver estes problemas. Não falta. Competência, temos os pontapés e qualificações, mais do que competência. Há muita gente licenciada, mas competente não é. Mas depois falta muito bom senso em tudo isto e muita falta de tato relativamente ao projeto do país que queremos. Queremos um país mais saudável. Temos que apostar na literacia. Senhora Bastonária, os enfermeiros têm um papel fundamental. Force com eles. Do ponto de vista prático, o que eu tenho ouvido falar nos últimos tempos é muito nas carreiras, que são coisas fundamentais, mas há aqui um problema mais de fundo e que, voltando aos casos sociais, eu pergunto, alguém tem a quantificação de tudo isto? Quanto é que significa na saúde o ter este tipo de situações? Quanto é que significa a pobreza que chega aos hospitais, nas unidades locais de saúde e pelos centros de saúde e pelo país? Nada disto está quantificado. Isso, para mim, em certa medida, é desperdício e falta de clarificação do modelo. E esse tipo de coisas nós não fazemos. No entanto, claramente, Óscar, precisamos de mais dinheiro. A lei de meios, do ponto de vista de finanças públicas, é um tema complexo. Não é? A lei de meios para os militares é uma coisa, a lei de meios para a saúde é outra. Mas convém discuti-la. No plurianual, eu direi que, com responsabilização dos gestores, mas com um mínimo de regras, da forma como podemos gerir. Um gestor não é um mágico e tratar doentes não é a mesma coisa, por exemplo, que estarmos a conversar a uma mesa de café. É uma coisa muito séria e muito complexa. Muito obrigado. Não sei, antes de passar, imagino que algum dos senhores queira comentar. Faz favor. Falar agora um quarto de hora, mas vou falar só 2 minutos ou 3. Uma das questões que eu gostaria de comentar, e sem personalizar nada, é a questão das associações. As associações, não só a APOGEN, mas todas as outras, têm direito a existir. E mais do que ter direito a existir, são uma força ativa e viva com contributo positivo para a sociedade. Só em ditadura é que há um que fala e todos os outros não podem ter sequer opinião. Portanto, e a prova provada disto, das associações ligadas com o setor da saúde, é com muita frequência nós somos chamados pelo Parlamento, pelos partidos, pelo Ministério da Saúde, para emitir opiniões essas que depois, naturalmente, ninguém nos é chamado a tomar decisões. Nós emitimos as opiniões, aquilo que é a nossa perspectiva sobre uma determinada situação ou sobre um determinado problema, e depois o Estado decide em função daquilo que considera ser os melhores interesses da sociedade. Mas acho que é claro que as associações são uma força viva da sociedade e que têm um contributo positivo. Outra questão que tem já aqui a ver também diretamente com o financiamento, acho que todos concordamos que o sistema tem de ser eficiente ao máximo, não pode haver desperdício, há sempre afinações a fazer, mas é uma ilusão pensar que com 10% do PIB de Portugal se faz o mesmo com 10% do PIB da Áustria. E o Burundi, com 10% do seu PIB de quase nada, faz quase nada. E, portanto, o número em si, quando falamos em números relativos, estamos a condicionar. Gastar cerca de 17 mil milhões e meio de euros em saúde em Portugal, ou para os mesmos cerca de 10 milhões de habitantes, gastar 34 mil milhões de euros na Áustria, mesmo tendo em comparação algumas coisas que têm a ver com a paridade do poder de compra, não se presta ao mesmo nível de serviço. Basta pegar um avião em Lisboa, aterrar na Áustria e visitar alguns hospitais ou algumas clínicas austríacas, ou pegar num avião. O Burundi, por acaso, não conheço, mas tive a oportunidade de fazer uma visita relativamente completa há 3 anos a Moçambique, e não se pode comparar com recursos pequenos o que se faz com recursos grandes. O que não invalida, obviamente, que haja necessidade de gerir com rigor. Depois, só para terminar, há uma perspectiva que o Estado representa um papel, obviamente, fundamental. O orçamento do Estado é grande, representa 45% do PIB, aproximadamente, e isso é bom. Os países grandes têm orçamentos de Estado grande, porque o Estado é muito interventivo e serve para fazer a sociedade funcionar melhor. Mas também é verdade que, no geral, para o Estado tem um funcionamento, olha-se para o Estado de uma maneira diferente que se olha para as empresas. Em Portugal, na realidade, o Estado tem aumentado o seu preço nos últimos 40 anos, porque os recursos do Estado vêm dos impostos.
E o que o Estado fundamentalmente tem feito nos últimos 40 anos é aumentar os impostos. E há aqui assim um professor de finanças que pode dizer isso. Ou seja, é preciso que a lógica seja aplicada a toda a sociedade e que o Estado não se considere uma exceção que pode ter impostos e olhar para as empresas privadas e para o setor privado como alguém que faz sempre alguma coisa que não deve fazer. Nós não estamos, penso que no geral, está aprovado, só para concluir, que os países que têm mais impostos e que têm um nível de taxação maior são normalmente países que têm um nível de vida e um nível de desenvolvimento humano superior. Veja-se, por exemplo, os países nórdicos. Mas é naturalmente necessário aplicar dinheiro, aplicar recursos para que as coisas possam correr bem e possamos ter a saúde ao nível dos outros países mais desenvolvidos. E, na realidade, Portugal tem recursos pequenos quando comparado com os outros países. Se vai ou não alocar mais recursos é uma questão política que são os governos que têm de decidir. Mas que Portugal, no geral, tem poucos recursos para as expectativas que a população tem a nível do sistema de saúde, acho que é absolutamente inquestionável e fácil de provar com dados absolutamente concretos. Muito obrigado. Eu, antes de... Mais alguém quer comentar? Não percebi. Faz favor, que com certeza, como Presidente e tudo. Bom, eu vou-vos pedir desculpa a todos, mas eu estou do lado daquilo que se vive todos os dias dentro dos hospitais e dos centros de saúde. Custa-me muito fazer esta discussão a um determinado nível e ouvir falar de valor para as pessoas e de que não há falta de dinheiro. Se não há, porque é que não contratam os enfermeiros? Porque isto não é uma questão de lobby, é uma questão da vida das pessoas. Que valor é que vocês querem que nós possamos dar às pessoas com um enfermeiro para 40 doentes? Sinceramente, qual é o valor que nós estamos a dar às pessoas? Qual é o valor que nós estamos a dar às pessoas se os nossos centros de saúde hoje estão todos a funcionar virados para o tratamento, para a parte curativa e para a reabilitação? Não estão a fazer prevenção nem promoção. Como é que eu ponho os enfermeiros a fazer literacia se não há? Os enfermeiros não são em número suficiente para ir trabalhar para a comunidade. Isso é aquilo que nós já dissemos, é o diagnóstico que está feito. Mas eu não posso fazer isso sem profissionais de saúde. E não vale a pena nós continuarmos a querer fazer aqui engenharia criativa com 4,2 enfermeiros por 1000 habitantes, meus amigos, não dá. E não temos tempo para isso hoje, mas eu, quando vocês chegassem a casa, gostava que fizessem um exercício que é uma coisa que me apoquenta muito. Ponham-se no lugar de um doente que está dentro de um hospital, dependente, deitado numa cama. Imaginem-se com mais 40 pessoas, 1 ou 2 ou mesmo 3 enfermeiros, e depois conversamos. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu, antes de passar ao público, queria, e chegou agora ao momento em que, de facto, o moderador, nem que seja por um minuto, passa a comentador. E tem a ver o seguinte, a organização que aqui represento, a mesa de orçamento a que se senta é uma mesa, pai, deste tamanho, pequenina e eficiente, como demonstram os números. Porque, de facto, nós atendemos, do Serviço Nacional de Saúde, cerca de 60 mil requisições por dia, o que dá 20 milhões de requisições por ano, corresponde a 100 milhões de dados por ano. Isto com uma rede de 3 mil locais de atendimento, construídos por investimento exclusivamente privado ao longo dos anos e que aproxima os cuidados de saúde da residência e do local de trabalho das populações. Este valor, portanto, meios comunitários de diagnóstico e terapêutico e diálise incluída, são cerca de 700 milhões de euros, que representa mais ou menos 7% do orçamento da saúde. Este valor era, no início do Serviço Nacional de Saúde, o dobro, em termos relativos, era 14% do orçamento. Passou nos anos 90 para 10%. E agora é 7%, apesar de, obviamente, do volume ter aumentado bastante. Eu, perdoem-me aqui que falo em defesa da minha dama, mas para mim, o setor convencionado da saúde, com os seus 3 mil postos de atendimento, que aproxima, como digo, vai onde o Estado nunca foi, às populações mais remotas. Nós ouvimos aqui a doutora Isabel Coelho falar há pouco que o próprio OLS tinha que fazer recolhas de produtos biológicos a 100 km de distância. Se não fosse o setor convencionado,
Esse seu exemplo repetia-se N vezes por todo o país. Portanto, o setor convencionado, as populações precisam dele. Não querem que o setor convencionado saia de lá. E, portanto, não se querem deslocar ao exemplo clássico, que é da... eu queria evitar a freixo espada à cinta e costumo usar o outro, que é o Mugadouro. Portanto, as pessoas do Mugadouro não querem fazer, até um laboratório de análises clínicas, não querem fazer análises clínicas a Bragança. E, portanto, os trabalhadores do laboratório de análises clínicas também querem o seu posto de trabalho, não querem, obviamente, ir para o desemprego ou voltar aos campos. Portanto, às vezes o que há aqui também, não quer dizer que seja o caso, mas temos assistido muito, é uma questão ideológica. Eu já disse hoje ao Sr. Ministro da Saúde, a propósito de algumas declarações públicas do Bloco de Esquerda a propósito desta matéria. Neste caso do Mugadouro, certamente que os partidos que atendem aos anseios das populações e dos trabalhadores não vão querer fechar o laboratório de análises clínicas. Subsiste um problema, é a propriedade dos meios de produção. Neste caso, nacionalizem-nos. Por ser convencionado, é preciso estar próximo das populações. Se o problema é ser do setor privado e estar à mesa do orçamento, nacionalizem-no. Eu estou mesmo convencido, e peço desculpa mais uma vez aqui de defender a minha dama, mas que este é um dos instrumentos, desde que há Serviço Nacional de Saúde, mais concretizador do princípio do acesso, do livre acesso e da liberdade de escolha do cidadão face ao sistema de saúde. Não sei se algum dos comentadores quer fazer mais algum comentário. Não querendo, eu passava ao público e, portanto, façam favor de se identificar e, já agora, de identificarem a quem querem colocar a questão. Sim? Ok. Só um comentário muito rápido. Eu sou Pedro Melo, sou um pequeno gestor. Portanto, a pergunta era adequar o financiamento às necessidades. Será que primeiro, em vez de falar de financiamento, não temos que definir as necessidades? É uma pergunta um bocadinho assim mais geral. Que necessidades é que são estas? Não é? As necessidades são ilimitadas, são limitadas, portanto, e este financiamento, senão a pergunta está, queremos dinheiro, mas o dinheiro é para quê? Não é? Este para quê está definido? Muito obrigado. Não sei se alguém quer responder. Eu diria que, para já... Faz favor. Muito obrigada pela questão. Aliás, eu só primeiro tinha pensado que não ia mais intervir, até porque acho que isto não é para virmos aqui falar, era para dialogarmos um pouco e comunicarmos. Não sei se pode ser lá como se fazia no Alentejo, mas era bom se pudesse ser exatamente discutir as coisas e discuti-las da melhor maneira possível. Já agora com os torresmos de Rissol. Sim. Um queijo de serpa, um pãozinho, um vinho das Pias, por exemplo. Bom, muito bem. Mas eu diria assim, exatamente revisitando aquilo que nos colocaram, que é como adequar o financiamento às necessidades. Eu, até ouvindo aqui o Dr. Manuel Caldas de Almeida, diria assim, eu estou consigo e apetece-me ser esquizofrénica. Desculpe lá, enfim, lá na família trata-se disto também. Que é assim, eu enquanto cidadã contribuinte tenho que exigir que o dinheiro que eu dou, porque às vezes as pessoas falam do financiamento como se o dinheiro brotasse de alguma coisa. É sempre as pessoas que estão a pagar. As pessoas pagam os impostos, as pessoas pagam as taxas moderadoras, as pessoas pagam aos privados quando lá se dirigem, as pessoas pagam nas farmácias quando compram os medicamentos. São as pessoas. E, portanto, nós pagamos essas coisas todas, pagamos impostos e entregamos-los. Eu tenho que vos dizer que eu, quando estou dentro do hospital, todos os dias penso nisto. Alguém, que é o Estado, coloca na minha mão uma mão cheia de dinheiro para eu tratar bem as pessoas, para lhes garantir o acesso com qualidade. E isso é coisa que eu pugno todos os dias, mesmo naquele hospital, que são 6 hospitais difíceis necessariamente. E, portanto, eu, enquanto cidadão contribuinte, quero exigir ao Estado, a quem dou o meu dinheiro, que o máximo possível ele financie da melhor maneira possível o quê? Aquilo que eu necessito. Porque eu, enquanto pessoa, depois, enfim, a tal esquizofrenia, também sou pessoa, necessito e de vez em quando necessito, eu quero ter.
E é verdade que há uma boa parte das pessoas que no momento em que têm que ter acesso aos cuidados de saúde, porque necessitam, não têm dinheiro para pagar, não é? E, portanto, elas necessitam. Portanto, há aqui questões profundas que têm que ser discutidas. Agora, quando fala na questão das necessidades, quer dizer, teoricamente a gente sabe como é que se arrumam as necessidades, não é? As expressas a gente mais ou menos conhece, mais ou menos, que é aquilo que as pessoas, enfim, se dirigem aos serviços e essas são expressas. Pois há as normativas, toda a gente também conhece, são as vacinas e são as outras todas, tudo bem. E depois são as outras, aquelas que nós não conseguimos satisfazer, aquelas que muitas vezes levam a que as pessoas morram sem ter conseguido chegar ao acesso aos cuidados. E essas preocupam-nos muito. Mas para isto é preciso estudarmos aprofundadamente estas coisas. Eu um dia na minha vida, e eu peço desculpa pelo tempo, meti na minha cabeça que ia fazer um doutoramento à volta destas coisas. Como distribuir os recursos financeiros para uma população. Tinha eu a validade de pensar que depois aquilo podia extrapolar para um país ou outra coisa qualquer. E fui para o Reino Unido, na altura, né? Fui para a Inglaterra, aprender. E verifiquei imediatamente que eu tinha que adquirir um mundo. E eu pensava que lá eles tinham estas coisas profundamente estudadas. E não é tão verdade assim. Não há. As necessidades são aquilo que nós conseguimos ler daquilo que é expresso pelas pessoas, ou as tais normativas, e pouco mais. Então, nós temos que ter, como eu disse há pouco, um cuidado muito grande num sistema de informação transparente, completamente transparente, que nos mostre o que é que as pessoas precisam, o que é que as pessoas necessitam, e depois aqui tem que haver uma grande responsabilidade. Eu tenho uma dor. Na maior parte dos casos, eu não sei o que é que preciso. Eu tenho que ter um intermediário para me ajudar a interpretar isto. E, portanto, as minhas necessidades são as necessidades que conseguem ser expressas, não muitas vezes por mim, mas por alguém a quem eu confio essa minha saúde. Portanto, nós temos que ser muito sérios no estudo disto. E aquilo que eu recomendaria vivamente, porque eu, se tivesse que decidir sobre o dinheiro para o financiamento, eu não punha mais dinheiro no sistema, enquanto não tivesse muita seriedade e rigor em tudo. As pessoas não precisam de fazer tantos exames. As pessoas não precisam de fazer tantas análises. As pessoas, se andarem bem cuidadas, não precisam de ir tantas vezes ao médico, não precisam de agudizar as suas situações. É nisto que nós temos que trabalhar. É no percurso sério dos doentes. É no acompanhamento daquilo que eles fazem e que necessitam. E isto vai-se ajustando. O Tribunal de Contas, há uns anos, diria que tínhamos uma ineficiência entre 1,3 e 1,5 do orçamento. Eu não sei se as coisas melhoraram muito ou pouco, mas se calhar não melhoraram muito. Mas há ainda eficiência que se pode obter. E a eficiência pode obter-se muito através disto. Agora, de facto, as necessidades das pessoas tem que ser qualquer coisa que temos que aprofundar muito e bem, de acordo, naturalmente, com regras precisas e com o rigor científico que hoje também a medicina nos dá para podermos ajustar o que temos àquilo que é tratar bem as pessoas, em meu entender. Muito obrigado. Não sei se... Francisco... A questão das necessidades. Na economia da saúde, o tema necessidades é como a sede de Braga, é velha. O problema não são as necessidades. Toda a gente tem necessidade de sobreviver. O problema são as preferências, por ser tratado de uma maneira ou de outra, apontar mais para a prevenção. O problema são as exigências em que nós vivemos hoje. Portanto, na economia da saúde, necessidades e preferências, preferência pública ou privada, isso é o beabá. O problema são as exigências, como a professora Escobar referia. A questão é que nós vivemos atualmente, numa era, sobretudo, muito tecnológica, com grandes movimentações tecnológicas, mobilidade, etc., numa era do vazio. Se vocês olharem para os números que estão na sociedade portuguesa neste momento, com os consumos, em particular do lazer que vem aí a seguir, o Rock in Rio, o Rock in Ribeira, por aí fora, vocês veem que não há falta de dinheiro, a malta consome, é consumista, consome até demais não. Portanto, do ponto de vista da era do vazio, na saúde, a reflexão é só: no momento da crise, no momento da urgência ou da emergência, é que toda a gente pensa no assunto. Portanto, o problema das necessidades do barato, das preferências público ou privado, é um tema muito crítico, relacionado em particular com o financiamento, nem falar no Beveridge, nem no Bismarck, que isso é chão que já deu uvas, mas ao nível depois do consumismo na saúde, há um exagero, há um desperdício. De qualquer maneira, temos é que ter algum cuidado, porque estes temas são de tal maneira críticos quanto ao tipo de sociedade que queremos,
que muitas vezes podemos enviesar completamente a reflexão. Porquê? Porque estamos de tal maneira pressionados pelo dia-a-dia que não paramos para olhar, no mínimo, eu já não digo muito a lá longo, porque isso não há longo prazo, há médio prazo, 5 anos já não é mau que se consiga ver alguma coisa. E, portanto, há aqui, claramente, um problema de discussão profunda quanto ao financiamento. É ou não suficiente o dinheiro que atualmente está disponível? Depende das óticas. Se é só o financiamento do SNS, como ele é visto diretamente, parece que não chega. Mas se visto no global, ADSEs, etc., parece que há dinheiro suficiente. O problema é a eficiência, a eficácia disso. Ora, aqui é que está o modelo de sociedade, por exemplo, ao nível da prestação de cuidados que nós queremos. Como acho que há quem dizia, e o Ricardo reforçava, que é o tema das PPPs não pode ser analisado de uma forma completamente emotiva ou política ou ideológica. Porquê? Porque do ponto de vista de eficiência, dos resultados que teve, ele é muito mais pormenorizado, detalhado, eventualmente com valor para a sociedade, que não seja apenas um debate mais ou menos pela rama e televisivo. Muito obrigado. Temos mais 3 inscrições, uma do público, uma do Dr. Francisco Ramos nos comentadores e o Sr. também. Queria fazer um brevíssimo comentário à questão das necessidades e do ajustamento das necessidades e do financiamento, que é um tema crucial e crítico e muitas vezes esquecido. E em termos de exemplo da forma como isso é esquecido, veja o tratamento que é dado às taxas moderadoras, que em princípio seria um mecanismo de ajustamento do financiamento às necessidades e claramente ultrapassou essa função e passa a ser visto como um elemento de financiamento e não de ajustamento às necessidades. Muito obrigado. Bom, de facto a discussão tem sido muito interessante e tem funcionado sobre o problema de o dinheiro chegar ou não chegar. Evidentemente que, pelo que nós vemos, o dinheiro não chega, mas nós também não tomamos medidas para que o dinheiro venha a chegar. E não há um empenho verdadeiro na educação para a saúde e na prevenção. E isto tem que se fazer a nível das escolas, e felizmente já está a ser feito, mas tem que se fazer a nível de toda a população. E a nível de toda a população só se pode fazer com intervenções muito curtas nas televisões, no mesmo tipo que fazem as televendas. As televendas fazem a sua propaganda para vender. O Ministério da Saúde ou a Direção-Geral de Saúde tem que fazer sites, tem que fazer spots muito curtos em que motiva as pessoas para serem responsabilizadas pela sua saúde. Porque o primeiro responsável pela sua saúde tem que ser o próprio. Mas tem que se lhe dar a educação e os conhecimentos suficientes para ele poder agir de acordo com a responsabilidade. E nós não temos explorado esse assunto. Porque estivermos com essa educação, estivermos menos sida, estivermos menos hepatites, estivermos muito menos demências, o Serviço Nacional de Saúde economiza muito dinheiro havendo menos dessas doenças. E essas doenças, no fundo, reduzir-se-ão se houver uma melhor educação da população, se houver um melhor sentir da sua sensibilidade, se houver uma educação nas escolas e como o público não está nas escolas, tem que ser através dos meios de comunicação. Eu penso que isso será uma base fundamental para diminuirmos os nossos custos em alguns setores, para podermos aplicar esse dinheiro nos outros setores tecnológicos e nas necessidades que vêm aí, que é na realidade das doenças degenerativas dos idosos, que serão cada vez mais. E se nós soubermos fazer esta economia num lado para aplicar no outro, então nós temos um Serviço Nacional de Saúde que responderá a todas as suas necessidades. Muito obrigado. Não se identificou, mas eu sei que é médico aposentado, porque estive na conferência anterior e tinha se identificado. Muito obrigado. Temos mais 2 inscrições. Dr. Francisco Ramos. Muito obrigado. De uma forma tipo televendas, apenas para clarificar, expliquei mal com certeza, aquilo que eu disse foi o dinheiro público não falta,
é semelhante aos indicadores internacionais, há dificuldades no Serviço Nacional de Saúde, e diria eu, ou seja, há falta de dinheiro no Serviço Nacional de Saúde, o que quer dizer que há dinheiro público que vai para outros sítios. Mas, portanto, completamente de acordo, é visível, é público, é notório de que o Serviço Nacional de Saúde tem falta de dinheiro. Aquilo que eu tentei dizer foi que, bom, para superar isso, provavelmente há alternativas a inventar novo dinheiro para pôr sobre o Serviço Nacional de Saúde. 2 outros comentários finais. A questão do valor e do financiamento, ou seja, não há dinheiro para tudo. Isso é evidente que é verdade, lá para ali não diria melhor. Agora, sempre houve dinheiro desde que demonstrássemos o valor daquilo que fizemos. É isso que acontece há décadas. Há décadas que aumenta o dinheiro que nós, portugueses, e não só, em todo o mundo, estamos disponíveis para colocar na saúde. Porquê? Porque a nossa atividade demonstra valor. Infelizmente não nos pagam a nós economistas estudos para o demonstrarmos. É uma avaliação implícita, mas é isso que justifica a escolha das pessoas, de sustentar governos que querem pôr cada vez mais dinheiro na saúde. É isso que aconteceu ao longo dos últimos 50 anos. E não há, digo eu, nenhuma boa razão para que isso deixe de acontecer. Como eu dizia, o panorama normal é termos necessidades crescentes, gastos crescentes e, sempre que possível, eficiência crescente para ajudar a este equilíbrio. Última referência, ideologia, Sr. Doutor, exatamente. É mesmo uma questão ideológica. Eu diria mesmo, é pura e simplesmente uma questão ideológica. E, meu caro Oscar, há 11 anos a situação era diferente. Há 40 anos era muito mais diferente ainda. Mas eu temo que, se repetíssemos agora a votação para criar o Serviço Nacional de Saúde, quem votasse a favor seriam os mesmos e quem votou contra seriam os mesmos também. Muito obrigado. Muito obrigado. Temos de terminar, vamos para a última intervenção. Eu peço que seja rápido, já ultrapassamos largamente o tempo. Muito obrigado. Boa tarde, o meu nome é Hermano Santos, sou Presidente da Associação Nacional de Unidades de Diagnóstico por Imagem. Tenho 3 comentários que vou tentar ser o mais rápido possível. Um deles tem a ver com uma coisa que penso que não foi aqui abordada. Estamos a falar no financiamento para a saúde como ela está, mas temos à nossa frente e a muito curto espaço de tempo a micromedicina, a medicina à medida do cidadão, e dentro de muito pouco tempo os custos com saúde não têm nada a ver com isto que estamos aqui a falar. E, portanto, eu penso que teremos que equacionar as coisas de outra maneira completamente diferente, até porque os cidadãos cada vez irão viver mais, cada vez as necessidades serão mais, e obviamente que este dinheiro não chegará tão depressa para essas necessidades que serão dentro do médio tempo. Depois, relativamente aos seguros de saúde e à dificuldade que há de cobrir por parte dos privados dos seguros de saúde, e aproveitando até aquilo que disse o Dr. Oscar Gaspar, relativamente ao pagamento dos 3,5% dos funcionários públicos pela ADSE, que os mantém contentes enquanto seguro de saúde, que é público, penso que uma solução passaria porque a ADSE passasse a ser um seguro de saúde público de subscrição livre. Ou seja, que os cidadãos também pudessem contribuir com os seus 3,5% para esse seguro de saúde de subscrição livre. Seria uma forma de, numa rede que já está instituída, numa instituição que já está a trabalhar seguros de saúde, pudesse também, a que todos os cidadãos pudessem ter os mesmos direitos dos funcionários públicos, no direito de poder contribuir com os seus 3,5%. Depois, relativamente às ideologias, eu queria só dar nota do seguinte. O orçamento do Ministério da Saúde andarão pelos 8, 9 milhões de euros, penso eu. Tem fora da operação, em serviços de apoio e suporte, entre ministérios, institutos e por aí fora, cerca de mais de 5 mil pessoas que não estão na operação. O maior grupo empresarial português, que tem um orçamento de cerca de 17 milhões de euros ano, terá no máximo 1000 pessoas na gestão destes 17 mil milhões de euros. Enquanto o Estado não fizer esta análise, que não pode ter 5, 6 mil pessoas para gerir um orçamento de 7 milhões, por comparação que alguém que gera um orçamento de 17 milhões e tem 1000, não vamos conseguir alocar os recursos. E se calhar haverá aí muitos enfermeiros que podem ir para o terreno e devem, muitos médicos podem ir para o terreno e devem, muitos gestores podem ir para o terreno e devem, porque há, obviamente, uma sobredimensão de organismos que se atropelam uns aos outros. Todos nós que nos relacionamos com o Ministério, quando nos queremos sentar para tomar uma decisão, senta-se uma comissão com 20 pessoas de 20 organismos diferentes. É impossível decidir alguma coisa. Portanto, esta noção de que o Estado tem que dar emprego a muita gente tem que acabar.
para gerir 7 milhões de euros, 1000 pessoas chegam e sobram. Não é 5 mil. Enquanto o Estado não pensar nisto, não consegue resolver este problema do financiamento. Tem a ver com a lógica de o que é que serve o dinheiro. Serve para a operação ou serve para a gestão. Portanto, este problema o Estado vai ter que, mais tarde ou mais cedo, olhar para ele. Muito obrigado. Vamos encerrar com a autorização da Sra. Presidente, encerramos a sessão. E muito obrigado a todos e desejo à Sra. Presidente e Sra. Bastonária as melhores felicidades para redigir as conclusões desta conferência. Muito obrigado. Boa tarde.